Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos iniciar o encontro do NDR, a conferência do NDR número 127, com a presença do nosso ilustre professor Jundir Ferreira de Lima, né, que ele vai abordar sobre o novo livro dele. Então, da mesma forma como nas outras conferências, né, vocês podem ficar à vontade, né, quem está aqui presencialmente, quem está participando online, para fazer perguntas, interagir, né, Jundir? Ou, ao final, a gente passa também, para quem digitar no chat, as perguntas para o professor. Então, agradecemos mais uma vez a presença de todos, né, que estão participando, e já passamos de imediato a palavra para o professor Jundir. Obrigado, senhor. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Pessoal aí que está nos assistindo online. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos e todas. Mais ainda com a presença da ilustre professora Zelimária, que é ilustre. Ela se desaposentou só para vir aqui viver, né? Então, para mim, a responsabilidade é nova. Né? Com certeza. Pessoal, em consideração ao professor Felipe não está presente, eu numerei os slides. Tá? Sempre falo que não numero os slides. O que eu vou falar, pessoal? Primeiro, apresentar o meu novo livro, que saiu aí já tem alguns dias. Está saindo bastante, né? Ele é um livro gratuito, na Quebrada, Ciência Livre. Acho que lá no Zenudo, praticamente 600 downloads, né? Então, está saindo bastante. Fora aí o desejo de tudo mais. Vou contextualizar um pouquinho dessa temática e no final, pessoal, vou apresentar o meu curso de economia territorial, que eu posso todo ano, dar uma diferença também, que vai ser durante o dia, deve ser. A gente está com uma decalagem de calendários da graduação, que complicou o também. Vai começar, acho que em abril, né, a graduação, bem no início de abril. Aí eu tenho aula de segunda, quarta, ficou complicado, mas eu acho que vai ser só nesse período, né, se tudo correr bem, o céu se iluminar, quem sabe a gente consegue pôr esse calendário em dia, né, Zé? Já está 6 anos nessa situação. Quem ficar até o final só vai ganhar um livro, depois o Paulo vai distribuir, que ele está perto da caixa. Tá? Não tem autógrafo, porque é muita gente, eu podia ficar amarrado aqui até às 7, às 8, então eu fico para outra hora, que eu sempre na minha sala, quem quiser autógrafo, o pessoal passa lá e falar comigo. Por que o pessoal escrever sobre ciência regional e, entre aspas, sobre uma suposta ciência do desenvolvimento? Não sei se alguém aqui foi no Tocantins em 2018, teve o SEDES no Tocantins em 2018. E lá no SEDES fizeram uma mesa sobre a área de desenvolvimento regional como campo do saber. Isso é ciência tem seus campos e, consequentemente, seus campos dos saberes. E a pergunta era se a área de desenvolvimento regional é um campo do saber. Se nós estávamos fazendo uma outra ciência do desenvolvimento regional. O que eu falei lá, sinceramente, eu não lembro. Eu me lembro que eu desembarquei no Tocantins, acho que estava uns 40 durante o inverno do sul, né? E lá o inverno deles é seco. Aí eu lembro que eu tomei um choque, fiquei pouco. Eu participei de um monte de coisa que eu nem sei mais como eu participei, né? Eu tinha tomado tanto remédio, eu tinha alérgico, eu fiquei meio contaminado. Eu me recordo que eu falei uma coisa para eles. Nós não tínhamos desenvolvimento regional como área do saber. Nós temos ciência regional. E dentro da ciência regional, nós temos as teorias da localização e as teorias do desenvolvimento regional. Isso eu me lembro de ter falado. Bom, por mais que eu não me lembro do que eu falei, o Milton, que é o nosso ex-aluno aqui, vocês conhecem o Milton, nosso egresso, professor da UFT, captou as falas e montou um artigo que saiu na Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. Durante o jornal, Construção de um Campo do Saber. Aí eu tirei mais ou menos o que eu tinha falado, né? Porque nem eu lembrava mais, dado esse trabalho que o Miltinho fez. E fique registrado, pessoal, que a Universidade de Taubaté foi a primeira que lançou essa discussão se havia uma ciência de desenvolvimento regional ou não. Se a gente estava criando isso no Brasil, construindo isso no
do Brasil, um editorial que eles fizeram, né, há um tempo atrás, acho que nessa época mesmo. Tá? Aí o que acontece, pessoal? Aí, dada essa publicação desse texto, lá em 2020, bem na época da pandemia, o professor Sidoval, lá do IPB, pediu para me contribuir com um capítulo, uma coletânea sobre Celso Furtado, em 3 volumes. E tinha um desses volumes, o terceiro, se não me engano, acho que é o terceiro, volume 3, que havia uma discussão epistemológica, né, sobre a construção da ciência, e eu fiz esse texto e contribuindo, né, falando sobre o desenvolvimento regional e tudo mais, discutindo sobre a questão do desenvolvimento sobre fenômeno, mais isso sobre fenômeno, e assim por diante. Então, ali já tem mais uma pequena contribuição. Né? Eu pensei, acho que esse assunto precisa voltar. Porque nós temos ciência regional, nós não temos ciência do desenvolvimento regional. Vocês vão dizer, pô, esse cara está repetitivo nisso, mas eu já vou explicar o porquê, tá? Aí você vê como que as coisas acontecem, né? A gente está quieto em casa e o povo vem incomodar. Aí o que acontece? Em 2021, me ligaram, perguntaram se eu podia participar de um projeto da UNC, da Universidade do Contestado. Que era um projeto que eles desenvolveram, eles têm um grupo de estudos lá em ciência do desenvolvimento regional, e se eu podia fazer uma fala sobre ciência do desenvolvimento regional. Aí eu me lembro do professor Jair Marquesani, que ficou. Fiquei um tempo falando, mas olha, não tem ciência do desenvolvimento regional, cara, tem ciência regional. Aí não, também fala isso, né? Não tem ciência regional, tem ciência regional. E a gente vai discutir aí, tem um tempo, ele me mandou na época, um tempo, algumas questões, né? Para fazer só uma sinopse. Beleza. Aí fui eu lá, ficou 1h e 38 minutos de entrevista. Na época até teve bastante participação, me lembro que a Bárbara, que está nos assistindo aqui, também assistiu. E quem viu o vídeo no YouTube, a resolução ficou muito ruim na época, né? Nossa internet estava muito ruim, pandemia, e assim por diante. Então, fiz a minha contribuição falando o que eu achava sobre essa temática e estava iniciando essa discussão no Brasil. E eles publicaram um número especial da revista Desenvolvimento Regional do Debate e colocaram aquela minha sinopse nesse número especial. Então, o que eu falei em sinopse, no mesmo nome está lá. Até na época, eu me lembro, quando eu abri a entrevista, eu fiz uma citação de João Schwartzbill, que ele diz que a ciência não precede a própria ciência. Ou seja, você não amanhece, diz, hoje eu vou criar uma ciência. É um processo que ocorre ao longo do tempo. Né? Então, chamei a atenção deles para isso. Então, em 2022, esse número especial da revista Desenvolvimento de Debate, não só a minha entrevista, mas a sinopse de outras entrevistas, de outros pesquisadores brasileiros da nossa área política. O professor Jaime Ramos, o Ivo Tais, assim por diante, então alguns estão aí nesse número especial, né, que eu dei a compor. E esse ano, pessoal, estou eu em casa, bem faceiro, né, tranquilo, e recebo um livro que eu conheço. E o que dizia o livro? Era diálogo sobre a ciência do desenvolvimento regional. E lá no livro eles fazem todo um histórico, do mesmo grupo da UNC, eles fazem todo um histórico dessa discussão no Brasil, da nossa área pública, a qual o PGDA faz parte, né? E dedicaram um capítulo a mim. Né? Até achei interessante, senti até homenageado, e não só a mim, mas alguns pesquisadores, eles trazem de volta a sinopse e fazem um comentário. Eu, na época, o céu estou dedicado a um projeto que é desenvolvimento municipal. Um projeto que eu estou trabalhando há anos, fazendo algumas visitas a alguns municípios, conhecer algumas experiências de produção de desenvolvimento. E vai ser o próximo trabalho que vai ser lançado em 2026, se não me falha a memória. Está pré-marcado. Eu estava trabalhando nisso, aí fiquei com aquilo na cabeça. Não sei se já aconteceu com vocês, eles conhecem, escutam uma música e fica quietinho. Vai dormir, está escutando o sonho da música, acorda da música, e fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, isso é uma coisa, acho que eu vou escrever alguma coisa sobre isso, que é o livro que vocês vão receber depois do resultado. O que eu acho sobre isso? Né? Qual a minha opinião pessoal? Claro que é referenciado a alguns autores que tratam da mesma temática. E é sobre isso que eu vou apresentar agora, em linhas gerais, esse conteúdo para vocês, tá? Porque não é um debate que se esgota. Então, a primeira parte dele, praticamente são 2 partes, eu me pergunto se existe uma ciência do desenvolvimento regional. Nós vamos supor que ela existe, é nessa condição, porque nós estamos construindo uma ciência do desenvolvimento regional. O que essa ciência deveria ter? E como essa ciência, por exemplo, observaria alguns problemas que nós temos no problema regional. O que é o problema regional? As desigualdades regionais. Os jovens não existe desigualdade regional. Às
regiões são diferentes. Mas quando a gente olha no contexto social e econômico, a gente vê, né, divergências, diferenças em termos de processo, de desenvolvimento, de condições, são escancaradas. Né? A gente pega, por exemplo, Toledo, uma cidade de 160 mil habitantes, que tem um perfil de desenvolvimento. Você encontra, por exemplo, outras cidades com o mesmo perfil de Toledo, outras regiões do Brasil, condições mais precárias, e assim por diante. Aqui no Oeste, por exemplo, nós temos pequenas cidades que têm um desempenho excelente com os indicadores nacionais, e nós temos outras pequenas cidades no Brasil que não têm um desempenho tão bom assim e tem o mesmo perfil arrecadatório. Então, são problemas que a gente vivencia no dia a dia. Tá? Então, fiquei me questionando, pessoal. Ao se questionar isso, eu acho que a gente tem que olhar o que é a ciência regional. A gente fala, se há uma ciência, se nós fazemos ciência regional na nossa área pública ou não, nós temos que pensar o que é a ciência regional. Aí nós temos que voltar aos fundadores, não o único, mas um deles, que foi o Walter Izard. Walter Izard, só em 1960, ele escreveu esse artigo, que é o âmbito e a natureza da ciência regional. Né? Ele dizia o que era a ciência regional, qual era o seu objeto. Para ele, qual o objeto da ciência regional? É um espaço regional. Olha, esse espaço regional. É isso que a gente está olhando, está olhando a região. Aí você escolhe a definição que você quer de região. IBGE tem uma, nós temos outra. O pessoal do Ministério da Integração Nacional também criou outra classificação da região, né, que é a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e assim por diante. Segundo, o que pensar dessa região? O Walter Izard, à época, os colegas dele, diziam, olha, é a interdependência. O que ocorre quando as regiões, né, se interrelacionam, por que algumas avançam e não avançam? E ele dizia, olha, a gente tem que olhar tudo isso de uma forma multidisciplinar, ou seja, você não pode ver isso apenas pelo olhar da economia, olhar da geografia, do serviço social, das ciências sociais, tem que ter esse aspecto multidisciplinar que é muito importante. E segundo, ele diz, olha, você pode ver isso tanto de uma forma holística, né, quanto mecanicista. Nós aqui no PGT acho que são um pouquinho mecanicistas demais, né, mas tem gente pior que nós. Nós temos o Moacir ali, o Rico, que consegue ter um olhar além disso. Tá? Então, ele chamou a isso que é a ciência regional. Se isso é ciência regional, o que seria então uma ciência do desenvolvimento regional? Qual seria o objeto de uma ciência do desenvolvimento regional? Aí eu lá pensando nos botões em casa, pensei, não. Se o objeto da ciência regional é a região, então o objeto de uma ciência do desenvolvimento regional é o desenvolvimento. Só que nós não podemos olhar o desenvolvimento, pessoal, da forma convencional. Nós temos que ver o desenvolvimento de duas formas. Primeiro, pessoal, o desenvolvimento é um fenômeno. Tá? É algo que a gente consegue observar, nós conseguimos perceber, que nós notamos. Como diz o professor Moacir, que não veio aqui hoje, ele tem cheiro, né? A gente sente o cheiro do desenvolvimento da cidade. Às vezes cheira bom, às vezes cheira ruim. Eu sempre citava o exemplo de Rondon, né? Na Rondon, quando eu tinha ali uma fábrica de biscoito, a gente cheirava maisena, né? Você chegava lá, tinha aquele cheirinho de maisena. Aí você chegava no Toledo, tinha cheiro de feijão queimado. Por quê? Por causa do nosso perfil industrial, né? O nosso processamento de proteína animal. Então, tinha esse cheiro, esse odor característico. Agora melhorou bastante, né, Zé? Então, está bem melhor do que antes. Né? Então, a ideia é essa. Então, você tem o desenvolvimento. Então, o primeiro detalhe é o fenômeno. O segundo detalhe, pessoal, que é um espectro. Por que é um espectro? Porque ele tem graus. Tá? Meu espectro autista, meus autistas têm grau de autismo. Então, o desenvolvimento do mesmo patamar tem graus. O Paulo Lima mesmo tentou misturar esse grau, né? Com a dissertação do mestrado dele. Então, ele tem graus. Alguns podem chamar isso de etapas. Só que a ideia da etapa, pessoal, ela vai de uma etapa para outra. Só que o Brasil está 500 anos na mesma etapa. É um horror isso, né? Os hospitais dizem, pô, nós estamos há 500 anos na mesma etapa, por que nós não conseguimos avançar essa etapa? Se a gente fez tudo certinho, industrializou, né? Livre mercado, etc. e tal, nós não conseguimos avançar. Então, quando a gente olha ele como espectro, não tem necessariamente esse sentido. Você pode ficar ali no grau, não avançar. Aí vem uma contradição, que é a ideia do progresso. Né? Então, no desenvolvimento, nós temos que ter o progresso. Né? Avançar de uma etapa para outra, avançar de um processo a outro, e conseguir atingir patamares cada vez maiores. Né? Dito isso, pessoal, o foco deixa de ser a interdependência e passa a ser o espaço regional, diferente de como você vai dividir esse
espaço para a classificação da região, né? Eu falei de vários. Aqui no livro eu trato muito a região como espaço subnacional. O que eu quero dizer com isso? A região sempre faz parte de um todo maior que tem mais poderes que ela. Por exemplo, se o presidente do Banco Central operar a taxa de juros, lasca as regiões. Né? Algumas regiões sofrem mais, outras sofrem menos, e assim por diante. Se a moeda se desvalorizar, a nossa região ganha, as regiões perdem. E assim por diante. Então, a região ela é sempre dependente do sistema maior. Por isso, é um espaço subnacional. E se faz a pergunta, como ficaria as teorias da localização e as teorias do desenvolvimento? Isso fica apenas uma pergunta. Né? Não, eu não teria condições, talvez, de responder ela não nesse momento. Talvez. Desculpa te interromper, mas o pessoal está reclamando do áudio. Seria possível, talvez, você apresentar daqui de cima para ficar mais perto do microfone? Só para a gente fazer um teste aqui Sei que eu nunca subi na vida, né? de qualidade. Pronto. Eu vou para o pessoal se o áudio melhorou. Realmente fiquei longe. Aí eu falo me movimentando. Né? Pode continuar, daí eu vou perguntar para eles. Muito bem, pessoal. Deixa eu voltar, porque eu perdi o fio da meada. Agora não vou. Bom, enfim, fica aqui então. Então, eu me fiz essas perguntas. Então, o objeto de uma ciência do desenvolvimento regional, pessoal, era diferente da ciência regional, em algumas nuances, apesar de ambas discutirem a região. Mas elas discutem com enfoques diferenciados. Né? E o segundo elemento é como se produz o conhecimento dentro de uma ciência do desenvolvimento regional. Tá? Bom, aí voltamos ao Wieser, que diz, olha, na ciência regional você pode usar qualquer tipo de metodologia. Você pode usar métodos mais holísticos ou mecanicistas, desde que atenda o seu objeto. Mas por que o Wieser dizia isso, pessoal? Porque ele via e vê, e eu acho que devemos ver sempre, a ciência regional e a produção do conhecimento e desenvolvimento regional como uma tarefa multidisciplinar. Tá? É claro que quando a gente produz uma tese, uma dissertação, não tem muito tempo, né, Carlinhos? Nós temos que dar uma estreitada no material, tem que dar uma focalizada ali, porque senão fica difícil. Então, às vezes, a gente não consegue ver todos os dados, todas as informações. Qual é a vantagem do século XXI no momento que nós estamos agora, pessoal? São os chamados Big Data. Né? A gente hoje tem condição de trabalhar com uma massa grande e séries históricas bem significativas, talvez para trazer informações mais precisas. Mas aqui dentro dessa reflexão, eu digo, olha, são os métodos lógicos. Né? O que é a lógica, pessoal? A lógica é a arte do raciocínio. Né? Você observa algo e faz um raciocínio lógico, constrói as peças e ele geralmente é aceito, né, na ciência. Olha, tem lógica, o teu raciocínio tem um certo viés, então ele é aceito, tá bom? O John Stuart Mill, por exemplo, que trabalha muito, apesar de ele escrever sobre todos os métodos, ele focaliza bastante na lógica indutiva, ele diz o seguinte, olha, é causa e efeito. Você tem um problema, o que gerou esse problema? E se a solução desse problema, o resultado desse problema, ele pode ser generalizado, para ele podia. Né? Para ele podia. Então, podia generalizar. O Karl Popper, ele disse que não. Ele diz, não, depende. Talvez a gente não possa generalizar tudo. Por quê? Porque o John Stuart Mill, se você faz uma pesquisa e a tua hipótese não é respondida, então você põe na geladeira. É algo que não se aplica. Mas se você responde a sua hipótese, então ela tem um caráter universal. Pela lógica dele, aquela resposta pode se aplicar a todos os casos que são semelhantes. O Popper chama atenção para outro caso, por isso que nós usamos o Popper na universidade. Só diz o seguinte, não, se a tua hipótese não é respondida, isso não é um problema. Porque talvez nesse momento histórico nós não tenhamos resposta para ela. Tá? O Einstein, por exemplo, pessoal, quando ele escreveu a teoria da relatividade, ele estava num cartório, né, ele era cartorário, tabelionato, né, na Alemanha, ele não tinha o que fazer, ele não tinha um laboratório, né, ele estava lá meio que escondido, ele sentou e começou a escrever do raciocínio lógico dele a teoria da relatividade. Muitos pressupostos ou não foram testados depois, ao longo do tempo. Né? Vocês assistiram aquele filme Oppenheimer, né? Alguns dos pressupostos dele foram testados ao longo do tempo, porque não havia tecnologia para testar aquilo que o Einstein estava se propondo. Mas não foi abandonado pela ciência. Ficou lá como uma teoria, uma teorização. Então, o Popper diz, não, então esse conhecimento ele não é abandonado, ele vai ser guardado para que no momento preciso a gente possa testá-lo.
Por isso que a gente usa o método hipotético dedutivo nas nossas pesquisas, né? Ficou um depósito, a universidade virou um depósito de suposições. O POP era isso, não vamos jogar nada fora. Vamos dar o título para o cara, porque vai que um dia, né, a hipótese dele possa ser testada ou não, a gente refuta a hipótese. Até refutar é um método. Mas o POP, pessoal, ele oferece pré-condições, ele exige pré-condições. Que tudo aquilo que você produza seja passível de teste. Ou seja, se o Paulinho fazer uma pesquisa, o Ripple, seguindo os mesmos passos do Paulo, vai chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, isso é cálculo. Porém, o Thomas Kuhn ele vai em outra direção, né? O famoso dos paradigmas. O Moacir trabalha muito com essa ideia de paradigmas. Ele diz, olha, não é uma questão de método, é uma questão de ruptura. Né? Você tem, por exemplo, conhecimento, você tem uma discussão, ela se torna uma lei, todo mundo discute isso, até que chega alguém ou alguém e começa a questionar essa produção de conhecimento, essa discussão, e a gente vai criando um outro grupo. Tá? Deixa eu ver se passa agora. Qual é a diferença do POP, por exemplo, para o Thomas Kuhn, pessoal? O POP, à medida que nós vamos aceitando, refutando hipóteses, que nós vamos construindo esse estoque de ideias e pesquisas, o conhecimento ele vai se produzindo de forma linear. O Thomas Kuhn não, é uma revolução. Ele vai por rupturas, né? Você cai, você perde, você retoma, e você vai construindo novas ciências. Tá? E cada ciência, pessoal, tem a sua particularidade. Por exemplo, na economia. Na economia, nós temos os marxistas, temos os keynesianos, temos os neoclássicos, né? Temos os fisiocratas, e ninguém estão sempre lá. Nós lemos todos, pela lógica, lemos todos. Né? E, em algum momento da história, um tem mais importância, depois não tem mais importância, de repente ressuscitam de novo. Keynes morreu nos anos 60, foi ressuscitado com a crise de 2008, ficou por aí um tempo, agora estão querendo jogar fora de novo, mas estão em dúvida. Então, é isso, pessoal. Né? É a ciência. Então, a economia tem essa particularidade, ela não exclui nada. Tudo fica ali guardado para, no momento exato, você ir retirar da geladeira. Em outras ciências, não necessariamente. Você refuta algumas ideias, elas não são mais aceitas. As ciências duras, por exemplo, tem isso. Uma ideia que é refutada, não se torna uma lei, você nem usa mais ela. Tá? Então, em si, a produção do conhecimento depende muito dessa aceitação pela academia. Em algum momento, tem que ser aceito. Ou seja, por mais que a gente vá discutir uma ciência do desenvolvimento regional, em algum momento ela teria que ser aceita por toda a academia para ela ganhar o corpo de uma ciência e começar a ser reproduzida. Se tentou fazer isso na América Latina, pessoal, um conhecimento próprio, que eu tenha conhecimento, acredito que os cepalinos, né, tentaram buscar uma interpretação, né, sobre a América Latina, acho que avançaram muito, mas nos anos 80 caíram em desuso. Há agora uma discussão sobre decolonialidade. É assim dizer, como é que fala? O pensamento decolonial, né? Vamos usar o pensamento decolonial. Mas, às vezes, o cara usa como referência alguém da metrópole, né, pessoal? Ele está na colônia, mas está discutindo isso com alguém da metrópole. Então, tem essa discussão. Para mim, não é uma questão de decolonizar. Se a ideia que se a explicação para o fenômeno ela é válida, né, diferente é quem produziu, ela tem que ter uma certa abertura. E o quarto autor que eu trabalho aí, pessoal, é o John Patrick Hicks, que ele fala sobre a circularidade do pensamento, pessoal, que para ele se dá em 4 etapas. Quem quer saber as 4 etapas, aí levanta a mão. Só vocês aí do fundo, aqui na frente. Bom, vocês estão ruins, hein? Aí vocês vão ter que ler o livro, tá, pessoal? Que eu não vou falar do Hicks. Eu gosto muito do Hicks. Acho que dos autores do ortodoxo, eu tive uma formação ortodoxa, dos autores ortodoxos que eu tenho grande respeito pelo Hicks. Ele ganhou o prêmio Nobel na década de 70. Porque o Hicks é o ortodoxo que domina tudo. Sabe? Ele pode falar de história, ele pode usar matemática, ele tem produção na área de história, na área de microeconomia. É o cara que escreveu o primeiro manual de microeconomia da Terra, foi ele. Tá? Então, ele é o cara. Então, no final, o Hicks diz, olha, são 4 etapas para nós produzir conhecimento numa nova ciência. E está lá no livro. E o outro detalhe que é importante é pensar o que é o desenvolvimento, como o desenvolvimento ocorre. Eu venho falando sobre isso há muito tempo, que o desenvolvimento ele é um pacto. Ele é um pacto. Quando eu falo que ele é um pacto, ele tem um aspecto territorial muito forte. Porque quando a gente fala em território, nós estamos falando em relações de poder. Tá? Quem que manda no território? Quem que é dono da cidade? Quem que é dono de Toledo do Selimar? Às vezes o bairro tem um dono, né? Então você tem que falar com o dono do bairro. Tem alguns lugares do Rio de Janeiro que tem que falar com alguns grupos, né, Selimar, para poder entrar.
Em outros lugares, isso não é tão evidente, mas tem, às vezes, uma eminência parda ali que manda. Né? O Jorge, eu cito muitas obras do Jorge Amado, que trabalha muito com essa ideia de poder. Sempre tem alguém que está mandando ali, você tem que ir lá discutir com essa pessoa. Né? Então, o desenvolvimento é um pacto, pessoal. Para você avançar no processo de desenvolvimento, as elites precisam aceitar, né? E ver algum ganho nisso. Se elas não verem um ganho, elas não vão aceitar. Os pobres têm que aceitar isso, né? De maneira geral, os movimentos e assim por diante. Então, o desenvolvimento ele é um pacto. Só que esse pacto ele precisa ter uma certa governança. Ele precisa gerir ele. Né? Em alguns lugares, por exemplo, não vai bem porque você não tem uma boa gestão desse processo. Quem que faz essa gestão? Aqui na nossa região oeste, por exemplo, nós temos uma governança que iniciou lá em 2013 de uma maneira bem... sem grandes... digamos assim, sem grandes objetivos. O objetivo era desenvolvimento, mas sem imaginar coisas muito grandiosas, de uma maneira tímida, e hoje está aí consolidado, que é o Programa Oeste de Desenvolvimento. Acho que na mesa da governança lá tem membros de todas as frentes, do sindicato, dos patrões, dos empregados, dos movimentos sociais, estão lá hoje, todos juntos no Programa Oeste de Desenvolvimento. Se tornou uma grande governança regional, que qualquer prefeito abre a porta quando eles vão bater. É atendido por todos, porque ganhou assim, um respeito enorme. Né? Então, é um exemplo de governança, mas tem outras governanças. Né? Pode perceber outras, algumas mais formais e outras mais informais. Tá? Então, o desenvolvimento envolve isso, pessoal, esse pacto, essa concertação. Você vai envolver todo mundo para avançar no progresso. Não sei se você chegou a fazer essa conversa, porque assim, existe uma teoria já muito consolidada do desenvolvimento econômico, né? Desde o Schumpeter, do Ragnar Nursky, que fala até dessa questão das etapas, né? Que existem armadilhas. Por exemplo, para muitos autores, até brasileiros, o pessoal fala que o Brasil está preso numa armadilha da renda média, né? Que você não tem a construção de capital suficiente para sair dessa armadilha, né? Então, você chegou a pensar, porque a região, o foco é a região, o desenvolvimento, mas não o desenvolvimento econômico, é um desenvolvimento... No contexto global. Uma outra ideia, porque o desenvolvimento econômico, se você pegar... Mas, Carlinhos, mesmo se você pegar no contexto Schumpeter, até para você inovar, isso. Em alguns lugares você tem que ter abertura e autorização para isso. Se nós olharmos quantos grandes inventores, grandes gênios tiveram que fugir dos seus países, porque as suas ideias não eram aceitas, ou então a sua fé religiosa, né, a sua percepção política não era aceita. Einstein mesmo, né, ele saiu da Alemanha porque ele era judeu. Imagine o quanto de conhecimento e inovação o pessoal foi expulso. Porque não havia um pacto, né, para aceitar esse perfil de pessoas ali naquele terreno. Então, mesmo em alguns lugares, para você inovar, você tem que ter autorização. Eu digo mesmo a parte de desenvolvimento do Schumpeter. Pega o livro, por exemplo, Schumpeter de desenvolvimento, de história do pensamento econômico. Exatamente. Mas você chegou a conversar com esses autores também, nessas outras livros? Schumpeter não, mas olha, veja bem, eu não estou escrevendo uma teoria do desenvolvimento. Eu estou apenas discutindo algumas ideias para discutir essa ideia de ciência do desenvolvimento regional. Então, a ideia de desenvolvimento que envolve um pacto, que é aquilo que eu falei no início, que é o aspecto territorial do desenvolvimento. O Schumpeter não viu o aspecto territorial do desenvolvimento. Só para ele chegava a inovação, causava desequilíbrios, turbulências, e nós chegávamos a um outro patamar. Em nenhum momento ele avançou para discutir aquilo que poderia bloquear a inovação, que é o ambiente institucional. Quando a gente fala de pacto, nós estamos falando de um ambiente institucional. Tem um ambiente institucional que fomenta isso e outros que não. Tá? Eu visitei, por exemplo, assentamentos de sem terra, vários, ao longo da minha carreira, e tinha alguns que tinham um controle social muito forte. E dizer, pô, esses caras estão presos, eles não avançam. E havia outros não, que havia uma flexibilidade, um diálogo tão grande que você via eles chegarem num outro patamar, até inclusive de renda, entendeu? Então, mesmo a inovação, em alguns lugares, está amarrado a esse pacto, essa relação de poder. Quem que manda? Que é a abordagem territorial do desenvolvimento, pessoal, que é o que está se discutindo hoje na ciência regional. Nós falamos em nova geografia econômica, agora estamos falando isso. Mas quem é o grande especialista nisso é o Valdir Labrida, não sou eu. Né? Então, essa ideia de desenvolvimento regional, ele é um pacto, tá? Por quê, pessoal? Porque você pode ter uma região que cresce sem alterar as estruturas sociais, né? Aquela nossa grande discussão, velha discussão de crescimento sem desenvolvimento, né? Isso já é uma... o segundo elemento que eu trago aí, que eu acredito que é importante se discutir, que é a ideia de progresso. Tá? Você tem o progresso,
O que significa esse progresso? Que é uma ideia que se perdeu muito. Lá na nossa bandeira do Brasil está progresso, ordem e progresso, né? Que é um lema positivista. Então, talvez por ter sido um lema positivista, ser um lema positivista, isso ficou fora da discussão, mas é importante discutir esse progresso. Tá? E um outro elemento que é muito forte, até na nossa produção científica aqui, minha, do RIP e outros colegas, o desenvolvimento é um processo desequilibrado. Né? Ele causa poder, ele causa rupturas. Por que alguém que tem poder quer barrar o desenvolvimento? O que será, hein, Zé Irmão? Essa pessoa pode perder o poder, alguém vai assumir o lugar dele. A cidade que eu morava lá, Palmeiras das Missões, eu me lembro daquelas figuras que tinham muita grana, que mandavam, entre aspas, na cidade nos anos 70, 80, tenta quebrar. Ou morreram, né, ou perderam o mando, a família não conseguiu tocar o legado e foi substituída por outros. Então, naquela sua premissa lá, que você bota a região, né, como ali o foco, não seria os processos de poder territoriais que deveriam ser... Exatamente, por isso que a ciência regional ela chegou num ponto que ela ficou estanque. Aí no livro, a própria Roberta Capello, ela coloca, nós empacamos. Aí nós fomos buscar a teoria da localização, que é a nova geografia econômica. Mas a teoria da localização ela é muito ortodoxa, ela não deu abertura. Aquilo que ela não consegue explicar, ela diz que é o acaso da história. Aconteceu alguma coisa ali que ninguém consegue explicar. Fala aí. Eu estava pensando agora, a gente está sempre falando de desequilíbrio. Voltamos no lixo. Já vou voltar em outra coisa também. Aí, beleza. Aí a Roberto Capello se pergunta, tá, mas o que tem para nós discutirmos? A ideia de território. Aí a gente entra nessa discussão que você está falando, que é uma discussão embrionária. Processos de poder e escolhas. Eu acho que... Exatamente. Agora, quem que escolhe? E quem que te autoriza a escolher? Para você escolher, alguém tem que te autorizar. Eu, por exemplo, quando estou em colegiado, eu tenho um regulamento que autoriza minhas escolhas. Depois que nós escolhemos, nós estamos lascados. Não podemos voltar. Aí impõe-se, né? No Estado impõe-se. Então, é isso. É a abordagem territorial do desenvolvimento, pessoal, o que é de mais novo hoje na ciência regional, mas é um processo em construção. Ela não está, um fala em desenvolvimento local, outros falam em desenvolvimento territorial. Isso tem um rol de coisas, tem muita discussão. Que eu dei uma modesta contribuição também falando da economia territorial. Tá bom? Aí vocês têm que ver lá também. O Rippel falou algo muito importante, a volta ao Hirschman, e nós voltamos a outra coisa, pessoal, que é o desenvolvimento polarizado. Por quê? Se nós estamos falando, por exemplo, em desenvolvimento, e no processo de desenvolvimento capitalista ele é excludente por natureza, é o capitalismo, ele é excludente por natureza. Aí vocês vão dizer, professor, mas ele é excludente por natureza, por que nós estamos discutindo desenvolvimento regional? Para pensar mecanismos, né? Pensar políticas públicas que vão ser feitas e implementadas por outros, discutir de maneira geral para tentar minimizar, né, os efeitos desse processo de desenvolvimento capitalista. E aí a gente vê uma série de ações, tem a economia solidária, tem o cooperativismo, a gente vê uma série de ações entre territórios periféricos, regiões periféricas, que estão tentando sobreviver, né, frente a esse processo, que é um processo que é um moedor de carne, pessoal, um moedor de carne. Tem regiões que, no momento, eram importantes no processo de desenvolvimento capitalista e agora não são mais. O método da compreensão. Então, ele é o método A da dialética, compreensão, acho que... não se excluem os métodos. Os métodos, eles não se excluem. Desde que, na produção do conhecimento, você consiga dar uma resposta àquilo que você pretende. Entendeu? Porque, para mim, o método é diferente, desde que você use bem e dê a resposta. Né? Às vezes, você tem um método que ele não é suficiente. O bom das ciências sociais é isso, né? Tem método para tudo. Tá, pessoal? Por isso que lá tem um capítulo que eu faço essa discussão da polarização, que muitos dizem que está morta, mas não morreu, está muito forte. Isso se discute muito fora do Brasil. Acho que no Brasil a gente discute muito pouco. Eu até passei o cartão aqui do João Mendes para a Crislane, que é o diretor de política regional, né? Que saiu agora a nova política de desenvolvimento regional. Segundo ele, a última, porque é uma discussão já de 15 anos, e agora eles acham que chegaram ao último decreto. Eu disse, não, beleza, talvez nessa existência, né? E ele me falou o seguinte, só, professor, a gente está pensando nessa ideia, e nós lemos nos seus trabalhos da polarização das regiões polarizadas. É bem interessante a regionalização, né? Ele apresentou lá no Juiz, se dispôs a vir aqui, o online, apresentar para nós, vai ser bem legal essa discussão. Que é a ideia da polarização, pessoal, como que ela ocorre.
Como é que ocorre essa exclusão no conjunto das regiões? Você não pode pensar a região sem as aglomerações, que é o mesmo pensamento do nosso ministério. Né? Não podemos pensar as regiões sem fortalecer as aglomerações. Falei isso. É isso, Deus no campo. Tá? E aqui, pessoal, só trazer mais uma figura para mostrar alguns conceitos que nós trabalhamos aqui, que eu não inventei, são conceitos correntes, por exemplo, heterogeneidade estrutural, um conceito que surgiu com a CEPAL, que é muito usado, são as diferenças de produtividade entre os setores. A ruptura estrutural, que é a questão da especialização, as regiões que vão migrando de especialização ao longo do tempo. Então, ao longo do livro, também eu faço essa discussão para tentar reforçar como nós devemos pensar a questão da polarização. E tem um ponto de mutação, pessoal, não é o ponto de mutação do Capra, né, do PJ Capra, é o ponto de mutação que ocorre na estrutura de algumas regiões. Às vezes você tem, por exemplo, um setor terciário, que não era importante, de repente alguém descobre um santo, ou descobre alguém põe lá um barco, né, para descer corredeiras, ou vão fazer rapel, e uma atividade terciária que estava abandonada começa a ficar cada vez mais significativa dentro de um setor. Ela parece que não é importante, pouco a pouco ela vai ganhando espaço, vai ganhando tempo, e pode levar a uma ruptura estrutural ou não, ou seja, fazer com que essa região mude de especialização ao longo do tempo. Tá? E todos esses processos, pessoal, eles são mensuráveis. Nós aqui, acho que mais trabalhamos, né, aqui nesse prédio, até o Carlinhos chamou a atenção uma vez para mim sobre isso, vocês sabem, o Carlinhos sempre tem razão, né, tinha razão. Já digo que mais nós fizemos aqui foi indicadores e índices, né, acho que estamos especialistas já nisso, usando coisas bem furré para ter coisa mais top aqui nesse prédio. Então, nós temos ferramentas para discutir isso, que pode levar a uma maior ou menor homogeneidade estrutural, pessoal. Tá? Essa discussão de heterogeneidade estrutural, que é a questão da produtividade, ela é um debate muito forte. Aí entra até essa questão que o Carlos falou da renda média, a armadilha da renda média, né? Você chega num patamar de renda, né, Carlos, você não consegue pular. Eu queria chegar, por exemplo, no patamar de renda do rico e não pular, né, porque eu não precisava de mais renda, eu estava já tranquilo com a queda. Mas eu acho que a minha renda está num patamar ainda bem abaixo da do Lucira, né? Então, beleza? Outros conceitos aqui, pessoal, as forças de dispersão. Só volta um pouquinho aquele conceito de baixo. A prossecução. É Não, é o inverso da ruptura. É um processo, eu devia usar a inércia, né, que é um termo mais comum. A prossecução estrutural, pessoal, é o inverso da ruptura. Você tem uma região que ela tem todas as potencialidades, você chega lá, vê, nossa, que potencial, você vê um pessoal trabalhando, e esse pessoal trabalha 10, 20 anos ali, não consegue fazer avançar. Eu vi muito isso no turismo, viu, Marcelo? O turismo, tu vai nos lugares que tem um potencial turístico, que tem um pessoal trabalhando, e diz, falta investimento da prefeitura, e a prefeitura faz investimento, e continua do mesmo jeito. Aí vem um cara lá e tenta fazer um investimento privado, não vai. Então, a prossecução é isso. É maldita. Pode ser, né? E precisa trazer o pessoal da Universal, né, pessoal? Então, você dá um descarrego lá, né? Abençoa as águas, né? Para ver se a coisa vai, né? Não tem jeito. Então, a prossecução, você vai nesse sentido. Você não consegue fazer essa ruptura e avançar num novo perfil de especialização, tá? E algumas regiões têm um perfil de especialização, então elas estão avançando, interrompem e regridem. Vamos pegar o caso do Brasil, pessoal. Até os anos 90, nós produzimos tecnologia. Nós tínhamos uma montadora de caminhões, a Puma, tínhamos uma montadora de automóveis, ou duas, aí pelo Brasil, e produzimos tecnologia em eletroeletrônicos, e de repente, não produzimos mais nada. Tá? Então, nós, de certa forma, regredimos nesse sentido. Tá? Então, ela pode ocorrer no efeito contrário. Bom, eu falei aqui com a Zelimar sobre a abordagem territorial, né, para amarrar aí o que ela me questionou, e eu chego nesse ponto, pessoal. Tá, e aquilo, e o acaso da história do povo, são as forças territoriais. Né? Você tem, às vezes, numa determinada região que o movimento social inicia uma determinada ação, uma pequena liderança inicia uma determinada ação, e as coisas acontecem, as coisas avançam. Enquanto aquela liderança está ali, ela está segurando. Eu vi o caso de uma cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Santo Cristo. Eu ouvi falar de Santo Cristo? Santo Cristo é uma cidade bem interiorana, pequena, que era a sede de uma das maiores redes de lojas do sul do Brasil, chamada Quero Quero. No Rio Grande do Sul tinha 2 cartões, o do Banrisul e o da Quero Quero. Né? Todo mundo tinha uma conta na Quero Quero, devia para Quero Quero. Então a Quero Quero financiava a gauchada. O pobre gaúcho era financiado pela Quero Quero.
E a sede ficava em Santo Cristo, uma cidade que não tinha 10 mil habitantes. No interiorzão do Rio Grande do Sul. Todo o dinheiro, né, toda a mais-valia, a quero-quero, todos os juros iam carreados para Santo Cristo. Santo Cristo com um patamar de vida lá nas alturas. Até que o dia que o dono da quero-quero bateu as botas. E Deus o tem. Aí o que aconteceu? Os filhos, os herdeiros, disseram, não, estamos perdendo dinheiro aqui na cidade, vamos levar tudo para a região metropolitana de Porto Alegre. Transferiram tudo para a região metropolitana. O que aconteceu com a Santo Cristo? Desceu ladeira abaixo. Agora, por que estava lá em Santo Cristo, mesmo podendo, entre aspas, ganhar mais dinheiro se estivesse na região metropolitana de Porto Alegre? Exatamente. Esse aspecto ali, o indivíduo, né, Deus o livre, Santo Cristo era tudo, não podia abandonar Santo Cristo, ele tinha um compromisso com as pessoas. Chegou um ponto que ele era um capitalista, assim, que ficou sentimental, né? Era um capitalista sentimental, né, que é algo muito forte em nós brasileiros, né? Primeiro os sentimentos, depois a racionalidade. Tá certo? Então, essas forças territoriais, elas estão agindo. E ali que elas começam a dar respostas para alguns fenômenos, algumas transformações que a gente não consegue, às vezes, explicar pelos meios convencionais. Tá? Concórdia com a Sadia, a família Fontana. Concorda. Foi para Alphaville, né? Alphaville, São Paulo. É isso aí, né? Um bom exemplo. Enfim, pessoal, então nesse capítulo das forças territoriais, a gente discutiu um pouco, né, essas ações aí, as forças centrípetas e centrífugas, ou seja, as forças de atração e dispersão, tudo muito bem referenciado, porque se eu botar que foi o Jandir que escreveu, eu tomo num cacete. Mas se eu referenciar lá Ricardo Rico, Lucir Alves, aí não foi o Jandir, foi o Lucir, aí beleza. Então, tem que citar Zelimar também, pessoal. O nome Bidarra tem poder. Soares Bidarra tem poder. Isso nos leva a uma vértice, pessoal, de valores de desenvolvimento. O primeiro deles, né, aqui não é uma ordem de importância, é só uma ordem aleatória, é o pertencimento. Que eu contei aqui para o caso de vocês da Quero Quero, né? E podemos pegar a Gazin, que fica aqui em Douradina, né? Nós tivemos o caso da Irrede, em Palutina, na hora que o seu Ivo Irrede saiu, né? Infelizmente ele ficou muito adoentado, transferiram tudo. Então, Palutina deixou de ter um PIB maior ainda do que tinha, gerar mais empregos talvez do que tinha. A inovação, que o Carlinhos chamou a atenção, aí pode usar Schumpeter, o que você quiser, tá? Nós temos um cara aqui do outro lado do prédio ali, que é uma referência, que é o Camilo, né? Fala muito sobre inovação. A cooperação, pessoal, que eu acho que é algo muito importante. O Paraná é um exemplo disso. Nós vemos as cooperativas aqui no Paraná, né? As cooperativas agroindustriais, cooperativas de crédito. Um dia eu peguei os números do Paraná para comparar com o norte do Brasil, é incrível. Parece que aqui tem uma cooperativa em cada esquina no Paraná. E não surgiu por acaso. Foi porque lá nos anos 70, as nossas lideranças, né, políticas resolveram criar um fundo e investir forte em cooperativismo, estimular o cooperativismo, né, com recursos públicos. Então, o Estado teve uma participação nisso, que é hoje o cooperativismo do Paraná. E depois as pessoas fizeram o resto, né, as lideranças fizeram o resto. O empreendedorismo, pessoal. O empreendedorismo. Muita gente não gosta dessa palavra, diz, o empreendedorismo não resolve tudo. Não resolve tudo, mas ajuda. Não. Tem muitas regiões que têm potencial e nós não vemos empreendedorismo. Alguns falam, falta microcrédito, falta recursos, é verdade, mas nós estamos criando alternativas. Vou pegar só o exemplo para vocês do caso do microcrédito, que é o caso dos bancos populares, né, dos bancos comunitários. Eu falei, acho que ano passado, sobre isso aqui para vocês. Eu perguntava, qual é a diferença de uma cooperativa de crédito e um banco comunitário? O banco comunitário, pessoal, ele não exige garantia. Se ele não exige garantia, qual é a garantia, Rico? Exatamente. Você é a palavra. Você empenhou a palavra. E só trabalha com microcrédito. E dá mais certo que a Caixa Federal, pessoal, que diz que é banco social. E cobra o mesmo juro do mercado financeiro. Da Índia. Bem. Né? Então, a cooperação, de várias maneiras também, faz a diferença para explicar por que determinadas regiões que são fortemente polarizadas, ou aglomerações que são fortemente polarizadas, conseguem criar um novo modelo de desenvolvimento, apesar de estar ali forças, né, atraindo capital, atraindo mão de obra e assim por diante. Então, isso ajuda a explicar muito porque alguns dão certo e outros não dão certo. Né? Pelo menos poderiam, de maneira mais geral, não avançar. caberia de força de indução também?
Caberia. Cabe Aí, tudo. não caberia aí uma força de indução, que a gente pensa isso, não precisa de indução. Que está ligado aqui na minha lógica aos valores. Aos valores. Tá? O Peri fala, usa uma palavra chamada as travas morais. Quais são as travas morais que banem a bandidagem? Né? Quais são as travas? Eu não lembro todas, uma família. Família, religião. Deus, exatamente. E nós temos valores. O empreendedorismo não deixa de ser um valor. A cooperação, a empatia com as pessoas, Elimar, será que isso pode ser construído em casa? Ou deve ser construído na escola? Tá? Então, acho que são coisas que nós temos que pensar, são valores. Tem regiões, pessoal, que são mais mesquinhas. E outras que não são tão mesquinhas assim, né? Que você tem um espírito de comunidade muito forte. Eu vi alguns autores, até autores americanos que falam sobre isso, autores brasileiros, que diziam, por que há muita cooperação no Vale dos Vinhedos? Eles diziam. Eles olhando o processo histórico, fazendo uma análise histórica estrutural, eles diziam, olha, é porque lá nos primórdios da colonização, você pega um grupo de italianos e assenta nas piores terras, né? Que é a região ali do Vale dos Vinhedos, são terras dobradas, né? Um terreno acidentado, e esse pessoal vai se virar do jeito que pode. E como eles estavam isolados, com quem que eles podiam contar no caso de um problema pessoal? Com o seu vizinho, com a sua comunidade. Então, isso fortalece laços. Na hora que ele estava bem, quer dizer, eu venci na vida, eu me dei bem, ele tem que mostrar isso para a comunidade. Né? E como é que ele mostrava isso para a comunidade? Construindo uma casa de pedra. Que na Itália, para ele, era o símbolo. Né? Não, eu estou bem, construí uma casa de pedra. Aqui em Toledo, o pessoal constrói um casão também. Né? E, então, é uma maneira de se mostrar, eu estou bem. Eu construí minha casa de pedra, a vizinhança sabia que você venceu na vida. Mas ele não perdia o senso com a comunidade, ele continuava ali junto com a comunidade. Então, são valores que você criou, essa empatia que você criou nessa região. Em outros lugares, nós não criamos essa empatia. Parece que você tem aquela mesquinhez, a fofoca, o ciúme, guerra, né, todos os problemas. Fala aí, Leandro. Você não acha que o globalismo ele atropela esses valores nos tempos modernos? Se nós olharmos uma sociedade que trabalha com a ideia que felicidade é só consumir, sim, cara. Você pode ser feliz sozinho em casa nas redes sociais, né? Você não dialoga com os outros. Né? O Paulo Freire, ele falava muito baixo, ele ia dar aula e falava bem baixo. Era sussurrando. Aí você podia falar mais alto, ele não falava. Mas você conheceu o Paulo Freire? Eu também não conheci pessoalmente, é biografia, pessoal. E se queria escutar ele, você tinha que sentar lá na frente do ele. Então, ia todo mundo, chegava um ponto que era muita gente, né? Ele falava baixo, o que acontecia com o pessoal? Aí um dia perguntaram para ele por que ele não falava mais alto, ele podia falar mais alto. Não, eu quero que eles se encostem, que eles se ralem. Né? Eles têm que se encostar, perder o medo do outro de conversar, né? Dialogar. Então, é importante, uma sociedade que dialoga, né? Isso é muito importante. É algo que você vem com seus valores, se a sociedade dialoga. Por exemplo, se você quer pensar um projeto de desenvolvimento para a sua comunidade, com quem você tem que dialogar? E com quem você consegue dialogar? Chega um momento que a polarização impede o diálogo. Aí a gente entra na barbárie. Aí o aeroporto regional não sai. Né? Alguém sai na frente e diz, agora não sai mais, né? Eu vou proteger o que é meu. Então, esses valores regionais, Elimar, na minha opinião, acho que a resposta para a sua indagação, por que não está dentro desses valores regionais. E como é que se constrói isso, pessoal? Tem a educação, o senso da comunidade, talvez a religião, né? A gente vê algumas comunidades religiosas que têm um senso muito forte, né? E assim por diante. E, com isso, talvez chegar àquilo que a gente espera para o desenvolvimento. Tá? Eu estava pensando nisso porque você falou que, por exemplo, do turismo, ela pode ir lá e alocar um recurso, mas aquela alocação de recurso pode não ser uma força de indução. Exato, porque a gente pode ver, por exemplo, grandes empreendimentos que não têm um viés de arrasto. E é aquilo que o Rico falou, que é o encadeamento. Eu visitei uma cidade do sudoeste do Paraná chamada Sulina. Pessoal, você chega em Sulina, uma cidadezinha com um riozinho no meio, né, 2 fileiras de casa, 3 no máximo. Aí eu digo lá, eu vim ver as termas de Sulina. O cara, não, o senhor segue para aquela estradinha ali, que o senhor vai chegar lá. E eu olhei a estradinha e pensei, bom, não esperei muita coisa pela estradinha. Segui para a estradinha, né, pessoal, devagarinho. Quando eu cheguei lá, um baita de um parque aquático, na beira do Rio Iguaçu. Enorme. Nós vocês deviam ir lá, bem legal.
né, tubo água de 100 metros e não sei o quê, uns quiosquezinhos, isolado. Aí você diz, qual é o efeito de arrasto desse modelo de turismo em Jerusalém? Qual é o efeito de arrasto? Aí você vê que não é um empreendimento que gera esses encadeamentos que o Ivo falou. Eles falam muito em encadeamento produtivo, pessoal. Mas vamos pensar algo diferente, que nós ainda não pensamos, com encadeamento social. Né? Porque em algum momento as pessoas elas têm que ter a mobilidade, que isso está no livro, pessoal. Olha, você tem que ter a mobilidade. Você tem que poder sair de classe baixa e ter a oportunidade de conseguir isso, chegar a ascender. Tem comunidades que têm uma barreira para isso. Ou é sua pele, ou é sua religião, ou é o jeito que você fala, é o estranho, como diz o Moacir até explica isso melhor que eu, que causa essas barreiras. Inclusive, viu, Carlos, para a inovação. Né? Quantos indianos saíram da China, da Índia e foram para a Inglaterra, para os Estados Unidos, porque eles eram de uma casta inferior e eles não podiam ascender. Naquela comunidade eles não iam ascender, só por ser de uma casta inferior. Né? Então, isso é algo a se refletir, né, pessoal? E, por fim, né, o último que esse aqui não é tão original assim, porque foi uma releitura, né, eu reescrevi um texto que eu havia publicado um tempo atrás, e como o Althusser dele fala sobre interdependência, eu fiquei imaginando o contrário, tá? Nós temos uma interdependência, mas mais do que sermos interdependentes, a gente tem que ter a capacidade de se integrar. E essa capacidade de se integrar passa por um viés econômico também das trocas, mas passa também por outras ações. Por exemplo, a União Europeia, pessoal. Portugal, Espanha, até os anos 80, eram países pobres tão quanto o Brasil. E como é que eles conseguem ascender os fundos regionais da União Europeia? Quem pagou ali o processo de avanço deles foi a Alemanha e a França. Né? Depois foram buscar o investimento, é claro, né? Mas botaram dinheiro forte ali para equilibrar. Mas por que eles queriam equilibrar os patamares de desenvolvimento? Porque a hora que deu baixo as barreiras para fazer a livre mobilidade e força de trabalho e de pessoas, você não tivesse um movimento de migração em massa. Porque a briga desde a Itália, da Espanha e de Portugal para a entrada de novos membros mais pobres, por exemplo, os países do leste asiático? Porque vai ter agora, eles vão ter que abrir mão daqueles fundos para esses países, para poder reequacionar. Então, é um processo de integração. Você tenta homogeneizar cada vez mais as regiões em patamares de desenvolvimento. Então, esse último capítulo tem... Pega seu livro... Vai guardar um para mim, que eu tenho que buscar o Leozinho na escola. Pega lá. Vou buscar o Leozinho na escola rapidinho. Isso aí. Isso aí, Paulo. Se der cacete no livro, não esqueça de citar a fonte, tá? Que vale a citação agora. Né? Então, cada vez, Rosine, mas você saiu na hora certa, porque a gente agora vai arrebentar. Pessoal, minha próxima conferência do ano que vem, você pode agendar, eu vou falar sobre um novo fator de impacto dos artigos, tá? Que é o que está chegando aí. Então, eu vou falar sobre isso. E eu acho que eu vou botar um mini curso de extensão aí, como escrever um artigo. Eles estão precisando, né? Eu não sei se eu sou o melhor modelo para escrever artigo. Vamos fazer um aí, tá certo? Bom, voltando aqui, então, eu faço essa discussão sobre os valores regionais, uma vez, essa questão da identidade, né, que é muito forte. Esse start, né, que é muito importante. Qual é que é o start, pessoal? Muitos autores da área do território, por exemplo, eles discutem que é no momento que a população enche o saco. A população encheu o saco, chegou ao limite. Aí ocorre o start de uma virada. Não necessariamente uma virada revolucionária, vamos derrubar, vamos cortar a cabeça com a guilhotina, não é isso. É dizer agora, foi o limite, vamos mudar isso aqui. Então, é o momento que a comunidade toma a mão do seu processo de desenvolvimento. Aí você vai à força mudar essas relações de poder que tem dentro do território dessa abordagem territorial. Tá? Bom, pessoal, não vou me estender muito, acho que já chegou no tempo, né, Luciano? 5 minutos. Então, pronto, pessoal. Está aqui o download gratuito no Zenodo, o pessoal que está me escutando aí no áudio, né? Tem no ResearchGate também, está aqui pelo DOI, também se pode fazer o download. Algumas me falaram que estava difícil fazer o download, porque são 80 megas. É porque a imagem da capa, né? O Márcio fez um trabalho tão bom que a capa ficou mais pesada que o conteúdo. Né? Então, ficou bonita a capa. Eu reconheço que a capa ficou bonita. Então, faça o download, é gratuito. Quem está aqui vai receber um exemplar aí. Está na página do PGDRA, está lá do NDR. Do NDR foi o link, né? Que nem a Design conseguiu fazer o download, né? Para puxar para a página, eram muitos downloads, mas a qualidade editorial ficou muito boa, pessoal.
E aqueles que querem falar sobre território, como eu não trato sobre território nesse livro, eu discuto rapidamente a abordagem territorial quando eu falo sobre esses valores, né, sobre essa indução. No último capítulo, eu falo um pouquinho sobre a integração, até porque não era o foco do território. Então, tem o curso de Economia Territorial, pessoal, e ele vai ser ano que vem, na sala 3, a partir do dia 25. Lá está dia 17. Eu não pedi autorização para o chefe ainda, mas eu não vou estar dia 17 a 3. Futura chefe, a Crislane, né? Já estou pedindo agora autorização. Eu vou fazer uma aula magna no sudoeste da Bahia. Então, pessoal, a partir do dia 25 do 3, período matutino, esperamos que em 2026 volte ao período noturno novamente, até para abrir oportunidade, né, a mais estudantes do fórum. Então é isso. Fico à disposição para perguntas e questionamentos, pessoal, se vocês tiverem. Obrigado. Pessoal, então tem espaço para comentários, perguntas. Essa é a última do ano, Lúcio? Me parece que sim. Então vamos fazer uma foto de família, né? Para registrar a última, ainda mais que está Mar aqui, que isso aí é algo que vai ser. Só estamos aguardando aqui para ver se entra alguma perguntinha no chat, mas tem vários parabéns, temos vários egressos participando, inclusive. Jandir, continua em aberto a interrogação? Temos uma ciência? Temos uma ciência? Boa pergunta. Você começou como a ciência não precede a própria ciência, eu diria o seguinte, que talvez, é que nós não temos algo na área que seria muito importante, que foi algo que me perguntaram várias vezes, será tem embates teóricos na nossa área pública? Não tem. Tem, sempre vê sempre a mesma opinião, mas não vi, assim, grandes embates teóricos. Talvez a hora que a gente começar a ter mais esses embates teóricos, a gente consiga começar a construir coisas novas. Por quê? Porque o conhecimento se faz ao ano no debate, no conflito de ideias. Mas na nossa área, porque você tem um grupo muito forte da democracia puxando para frente, a partir de conceitos que são consolidados internacionalmente. Estamos não tendo esse debate. Nós estamos entrando num processo que está em construção. Em construção. Agora está sendo criada, né, pessoal, uma discussão de criar a Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Regional, acho que a próxima reunião vai ser em dezembro, para consolidar o estatuto, e quem sabe, criando a Sociedade Brasileira, a gente consiga um espaço, né, para avançar mais na discussão da construção, entre aspas, dessa ciência. Por quê? Porque pela Roberta Capello, que é uma das autoras mais recentes, né, que está referenciada no trabalho, a ciência regional ela chegou agora num ponto distante. Nós estamos discutindo território, mas nós não sabemos o que vai ser dessa discussão, que é uma discussão ainda, né? Não temos nada de concreto. Lá, quando se criou a ciência regional, lá nos anos 50, começou a se discutir a ciência regional, que em si não é uma ciência, ela não se reconhece como uma ciência, ela se conhece como um grupo de região, nós avançamos em métodos de análise, métodos convencionais, que nós trabalhamos até hoje. Então, ela avançou nisso. Mas o território ainda avançou muito pouco em métodos de análise. Tem muita discussão que é muito etérea ainda, né? Nós não temos coisas muito concretas. Acho que estamos construindo também, né? As coisas têm que começar em algum lugar. O pessoal da Unijuí tem um esforço muito interessante. Inclusive, a última revista, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento em Questão, publicou um número especial chamado Abordagem Territorial do Desenvolvimento, que procura discutir novas metodologias, né? Cases, para tentar, a partir disso, construir um novo ferramental de análise. Talvez até para sair, talvez, dos métodos convencionais da lógica. Mas até o momento é isso que nós temos em construção. Por isso que a sua contribuição ainda é muito importante. Não, a minha dúvida é isso, né? Uma ciência do fenômeno. A ciência do fenômeno que ocorre dentro assim, não vamos dizer assim, que parâmetros a gente precisaria para caracterizar esses fenômenos. Exatamente. Qual é a vantagem? Assim, né? Tu está me fazendo pensar só. Compartilhando a tua indagação. O objetivo é esse, porque todo fenômeno, pessoal, ele é observável, ele é perceptível, e ele pode ser, de alguma forma, estabelecido qual o grau dele. Nós podemos fazer isso com o desenvolvimento, né? Nós temos IDH, IDHM, índice Firjan, tem o índice de progresso social agora, né? Tem uma infinidade de índices. E nós criamos outros aqui, discutimos outros aqui. Então, já temos algumas ferramentas. Né? Tem alguma pergunta aí?
Professor, Só muitas vezes. para todas essas teorias aí, eu não sei se posso estar equivocado na minha leitura, mas percebe-se que quase todas delas se consolidou no último pontapé, é que em algum momento ou outro da história, algum governo de alguma nação aderiu. Clássicos, neoclássicos. O que o senhor acha, na experiência que o senhor tem, que faltaria para sair do diálogo, desse processo de construção? Talvez não teria que ter uma evidência um pouco mais palpável de um modelo territorial? É possível. Talvez a gente está construindo. No Brasil, por exemplo, nós temos experiências que são fantásticas no Brasil inteiro. Você vai em lugares assim que você é esquecido por Deus, literalmente, né? E você encontra experiências muito interessantes, que é resistência. Não diria nem que é para fazer grande terra, estão resistindo ali, porque querem ficar ali. É o caso da agricultura familiar que eu não deparei. Ao longo das minhas leituras, eu cheguei nisso. Que a agricultura familiar, ela é, dentro de todos esses processos de construção do fenômeno do desenvolvimento, ela é um modelo que vem resistindo, desde a Essa semana, eu recebi um telefonema de um rapaz da SEAP, dizendo: Jandir, tu precisa discutir um caso que tem em Toledo, que é um negócio fantástico, o cara com 3 hectares está dando certo, está ganhando dinheiro. Eu disse: eu conheço um cara, ele diz, esse case aí tem que estudar, porque isso aí você não pode perder no Oeste. Ficou meia hora me falando do case. Eu disse para ele: não, mas eu conheço um cara aí que tem meio hectare que está dando certo. Ele: não, peraí então, porque isso aí é diferente, então vamos esquecer esse de 3 hectares. Porque de meio hectare está lá dando certo. Claro, o cara não vai ficar bilionário, né? Mas ele está ganhando dinheiro, renda, não é mais empregado, está oferindo um ganho para sua família e está dando certo, com meio hectare. Cadê o Elcio? Lá no Maranhão tem coisa parecida com meio hectare o cara dá certo? Não. Tem. Claro que aí é uma geografia diferente, né? Tem a geografia diferente, tem outros, uma situação socioeconômica diferente também, mas aqui... Mas, a base do conhecimento que consegue utilizar no meio hectare aqui é a mesma base do conhecimento que dá para utilizar no meio hectare no Maranhão? Boa pergunta. Qual é a diferença, o que ambos têm em comum? Alguém que veio para o Oeste e fez um curso superior, voltou e aplicou conhecimentos. Aí nós entramos no meu curso de Economia Territorial. Quais são os 4 elementos por John Stuart Mill para a região avançar? Qual é a primeira delas? Aplique conhecimento. Tem que voltar no Mill? Tem que voltar no Mill, eles vão voltar. Voltar de John Stuart Mill, século XIX, ambiente institucional. Para ele, as instituições contam. Ele diz: olha, aplique conhecimento. Vale. Uma das coisas que o senhor disse lá, por exemplo, na agricultura, da questão da dificuldade, é justamente essa questão tecnológica, do conhecimento, né? A base do conhecimento aplicada justamente nessas áreas. Quando se observa aqui o estado do Paraná, em questão da produtividade, é muito diferente. Né? Com certeza, né? Ter o solo, né? O clima, tecnologia, o acesso à tecnologia. Por que o nosso produtor tem acesso à tecnologia? A agroindústria transferiu o pacote tecnológico, a cooperativa, e onde não tinha agroindústria cooperativa, foi a matéria ensinando e a prefeitura transferindo. Então, nós tivemos políticas públicas aqui muito eficientes. Muito eficientes. Teve o Adalberto aqui, né, contando sobre a política pública para cuidado com a terra nos anos 80, né, com o solo, para que tivesse as erosões, e ele diz: chegou um momento que todos os agricultores aderiram, ou seja, não eram agricultores que não aceitavam a inovação, muito pelo contrário, né, eles tinham essa capacidade de aderir à inovação facilmente, tá? Valores que eles tinham que isso mudava. Bom, enfim, é um caso muito complexo, mas nós temos 3 hectares aqui que dá certo, e eu conheço meio hectare que está dando muito certo, né? Então, é o oeste do Paraná, né? Temos coisas. Será que isso é reproduzível em outras regiões? Eu acredito que sim, acho que tem coisas interessantes. Eu vi um caso, só um pouquinho no Globo Rural, sobre quilombolas, que tinha um projeto muito legal do Instituto Federal também, dando certo, pessoal. Utilizando saberes tradicionais. Muito certo. Falo por... Às vezes é até uma questão social mesmo, no caso lá no Maranhão, as quebradeiras de couro, tem tecnologias desenvolvidas, mas alguns grupos têm essa resistência de achar que se elas adquirirem essa tecnologia, o grande produtor vai lá e pegar isso delas e elas nunca vão ter acesso a isso de fato. Ela tem esse recurso.
É interessante porque na agricultura, na agropecuária, a tecnologia que está disponível para o pequeno está disponível para o grande. Ela está na prateleira, na realidade. Ou seja, está disponível para todo mundo. Acho que já encerramos, né, Luciano? Você está louco para fechar tudo aí. A gente vai avançando no horário. Agradecer ao professor Jundir pela apresentação. E antes da gente encerrar, pessoal, e fazermos a foto de família, né, daí eu vou pedir para quem está online também abrir as câmeras. A gente tem dois avisos, né, aproveitando que temos um bom público. Vamos distribuir o livro, né? O primeiro é que hoje de manhã a gente encaminhou um link para os alunos regulares, tá? Para preencher um formulário, que é o formulário de autoavaliação do programa, que a gente faz todo ano, também encaminhamos para os professores, tá? E vamos estar encaminhando para os alunos egressos aí dos últimos 4 anos também, tá? É um instrumento muito importante para nós olharmos no programa, fazermos melhorias e vermos aquilo que está dando certo. Então, juntamente com essas respostas e a avaliação que a gente vai receber da casa, aí no início do ano que vem, a gente vai fazer um novo encontro, né, para atualizarmos nosso planejamento estratégico e pensarmos aí nas próximas ações e ações do programa para os próximos anos, tá? E a outra comunicação, e aí eu vou estar convidando a professora Crislane, né, para vir aqui na frente também, é lembrar você sobre a eleição que a UniOeste está fazendo, não é só do nosso programa, né, para a coordenação nesse caso, do PGDRA, né, eu já vou passar a palavra para a Crislane, mas só lembrar que vocês estarão, pelo que nós temos de informações, né, todos estarão recebendo, até no final do dia de hoje, as instruções para fazer a votação online, né, tanto os professores quanto alunos regulares, amanhã, entre as 8 e as 17 horas. Tá? E daí eu passo a palavra para a Crislane, né, para reforçar aí o convite também. Boa tarde a todos. A gente conseguiu conversar com algumas turmas que estavam, né, aqui, não todos, mas para reforçar, então, a importância da eleição. O professor Lucir, que esteve até agora, né, como coordenador, que fez aí com muita maestria esse período, ele continua, vai ser, junto comigo, vai ser candidato a vice-coordenador, né? Então, eu coloco aí, depois de diálogos e reflexões com todos, né, um colegiado, eu coloco aí o meu nome como candidata à coordenação do PGDRA, juntamente com o professor Lucir. Então, vamos continuar aí com as conquistas que nós já tivemos, mas buscando sempre essa evolução, manter o PGDRA em destaque, né, evoluindo ao longo do tempo, trabalhar porque o coordenador, né, tem questões administrativas, tem questões acadêmicas e, né, a questão das relações humanas. Né? Então, aí peço aí a todos um voto de confiança para esse período dos próximos 2 anos, aí, 2025 a 27. Muito obrigada. Nós encerramos, então, a conferência de hoje. Vou pedir para quem está participando online que vocês possam abrir as câmeras de vocês. Né, temos 15 ainda participando, mas chegamos a mais de 30 antes, gente. Uma excelente participação. E convidar todos para vir aqui na frente para a gente tirar uma foto de família, então, por favor. Daí quem está online vai estar aparecendo aí na foto também. Tá? Aqui, e talvez ao lado da...